veio a mim a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui? O que dá crédito ao seu ministério não é o som da sua voz, não é o seu perfil, mas é a palavra de Deus que soou ao seu ouvido e que autentica o seu ministério. A iniciativa é dele. Agora, o que eu acho ainda mais lindo é que ele diz: veio a mim. Então, primeiro, Deus sabia onde, quando e como encontrar Jeremias. Se a palavra foi a ele, então Deus sabia onde ele estava. Deus sabia quando encontrá-lo. E Deus também sabia como fechá-lo, de forma que ele não pudesse fugir. Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe quando falar com você. E Deus sabe de que forma ele vai falar. E você não terá saída. E a única coisa que você terá para fazer é se render ao propósito dele para você. Mas aí Deus vai começar a falar, para adiantarmos aqui. E aí Deus começa dizendo: antes, não é durante, não é depois, vai lá, o quê? E Deus usa essa expressão duas vezes: antes que eu te formasse. Então, primeiro, fui eu que te fiz. E antes que eu te fizesse, eu já sabia tudo a seu respeito. Então você pode falar que é criança, você pode falar que é fraco, porque de tudo isso eu já sabia. Ô gente, olhe para cá, jovens. Você acha mesmo que você é capaz de decepcionar a Deus? Você acha que o seu pecado pegou Deus de surpresa? Ele já sabe tudo antes. Não é isso que Paulo diz? Que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É difícil, mas é isso aí. Antes que eu te formasse, e antes que saísses da madre. O que Deus está dizendo a Jeremias é: quando você não tinha nem consciência da sua própria existência, você já era meu. Vamos lá. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias aqui, jovens? Vocês que escolheram o tema. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias aqui? O seu pai não tinha nem casado com a sua mãe. Aliás, o seu vô e a sua avó não tinha nem nascido. Você não é um acidente. Você não é obra do acaso. O teu avô nem tinha nascido e eu já tinha projetado a sua vida. Como é que tem crente que se diz pentecostal e não reage a isso? O que Deus está dizendo é: você nasceu para isso. Não é isso que Deus está dizendo? Antes que eu te formasse, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja, você quer ver uma coisa? Você sabe o dia que você foi gerado? Nem seus pais sabem. Pois Deus está dizendo: eu não te conheci quando você foi gerado. Você é um projeto que vem antes disso.
É loucura, mas é isso. Então Deus está dizendo: você nasceu para ser profeta. E não adianta querer ser outra coisa que você não vai conseguir. Porque quer ver que é isso? Lá no capítulo 2 de Jeremias, olha como ele começa: tu és para mim uma fonte de água viva. É claro, ele está na lua de mel do ministério. Aí lá no capítulo 15, sabe do que ele chama Deus? Ribeiro ilusório. Porque daí ele está no auge do problema. E aí no capítulo 20 piora a coisa, porque lá no capítulo 15 Deus falou: se você se cansa com os que vão a pé, imagine quando você competir com os que vão a cavalo. O que Deus está dizendo é: o que você está vivendo agora não é nada, porque vai piorar. É o tema, não é isso? Aí no capítulo 20, verso 9, ouça isso. Capítulo 20, verso 9, olha o que o profeta diz: se eu disser, não falarei mais dele, e não farei menção do seu nome, ponto e vírgula, então me é como fogo que arde no coração. Olha agora: e está encerrado até os ossos. Olha o que ele está dizendo: se eu disser, chega de ser profeta. Se eu disser, chega de cumprir o meu propósito, ele diz: não dá. Por que, Jeremias? Porque arde no coração e está encerrado nos ossos. Espera lá. Por que ele fala de fogo no coração e que está encerrado nos ossos? Humanamente falando, o homem é constituído de quê? Estrutura física e estrutura emocional. Qual é a representatividade das emoções? Coração. Qual é a representatividade da estrutura física? Ossos. Ou seja, emoção e estrutura física é a essência do homem. O que o profeta está dizendo é: ainda que eu queira abandonar o meu propósito, não dá, porque a minha essência de vida está dominada pela responsabilidade do meu chamado. Ô jovens, quer ver uma coisa? Pergunte a um pastor chamado. Uma hora que você tiver acesso, e me falaram que ele é bem acessível e é mesmo, ao pastor Roberto, pergunta rapidamente para ele se ele só faz quando quer, se ele só prega quando quer. Claro que não. Porque o que é isso? É ser escravo mesmo. Você fala querendo ficar quieto, você fica quieto querendo falar, você sorri querendo chorar, você prega querendo ouvir alguém pregar. O que é isso? É fogo que arde no coração e está encerrado nos ossos. E se deixar o ministério, acaba a sua vida. Quem entende a voz de Deus aqui, dê o melhor glória a Deus que você pode. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Só quem pode, é claro, com respeito, é lógico. Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga para ela: se prepare, porque Deus vai se revelar a você, e a razão da sua vida será a sua chamada. Tá bom? Antes que o Senhor me formasse, o que é que aconteceu? Quem ainda me ouve aqui, diga amém. Antes que o Senhor me formasse, antes que o Senhor me desse forma, o que é que aconteceu? Primeiro, eu te conheci. Olha lá. O que é conhecer aqui? Primeiro, conhecer aqui é saber
antecipadamente. E por que ele sabe antecipadamente? Porque a história de Jeremias, quem escreveu foi ele, antes de Jeremias ser gerado. Então ele diz, eu já sabia antes. Só que conhecer aqui, jovens, é mais do que saber antecipadamente. Porque quer ver uma coisa? Lembra quando Jesus diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo. E o Senhor dizia, eu lhes direi, apartai-vos de mim, porque eu não. Como assim não vos conheço? Se ele é Deus, ele não sabe de tudo. Então como ele dirá, não vos conheço? Olhe para cá, vocês me conhecem? Não. Vocês sabem quem eu sou? Não. Vocês sabem que eu existo. Uma coisa é saber que existe, outra coisa é conhecer. Conhecer ali e aqui, eu te conheci, é um hebraísmo. Lembra como, por exemplo, no Antigo Testamento, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, e conheceu Abraão sua esposa Sara, e esta concebeu. O que é conhecer ali? Relação íntima de um casal. Então conhecer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, é o que? Apartai-vos de mim porque nós nunca tivemos uma relação íntima. Perceba que é possível fazer grandes coisas para Deus sem andar com Ele. O silêncio bom. Não meça um que se diz profeta pelos sinais. Porque sinais, e não olha para o lado não, senão agora vão desconfiar de você. Porque sinais não é garantia de que quem faz esses sinais, ainda que em nome do Senhor, tenha relacionamento com Ele. E aí Deus está dizendo, antes que eu te formasse, eu já estava envolvido com você. Oh, glória a Deus. Vou ser mais prático. Antes que você fosse formado, eu já estava na sua história. E quer ver que isso é verdade? Olha isso. Antes que eu te formasse, quando ele estava sendo gerado, antes que saísses da madre, no dia que ele nasceu. Olha isso. Antes que eu te formasse, eu estava lá. No dia que você nasceu, eu estava lá. Quem é que está falando com você, Jeremias? É o Senhor. Então, eu estava quando você foi gerado, eu estava quando você nasceu, e eu ainda estou aqui. Eu nunca saí da tua história. Oh, glória a Deus. Tem alguém aqui reconhecendo que só está aqui porque por mais fraco que você seja, Deus nunca saiu da tua história, e é por isso que você ainda tem vida. Quem aqui reconhece essa verdade, dê um brado de glória.